Tem pessoas, né, aqui dentro que estão querendo buscar ainda mais o Espírito Santo, que estão falando, nossa, eu estou tão frio espiritualmente, mas como que eu posso ter mais o Espírito Santo, sentir mais a presença de Deus? Como que eu posso ter mais fome do Espírito Santo? Basta você buscar, irmão. O Espírito Santo está falando no seu coração para você ter mais fome, para você ter mais sede dele, buscar a palavra, seguir os mandamentos. Ah, Guilherme, mas eu não acredito em Jesus, para mim já me basta. Irmão, você precisa renovar a sua fé, você precisa ter mais fé, você precisa ter o seu coração cheio. Quem me lembra das 10 virgens, Mateus 25? Creio que todo mundo sabe essa história. Que eram 10 virgens, 5 imprudentes e 5 prudentes. As 5 prudentes tomaram suas lamparinas e levaram azeite consigo reservado. As imprudentes não. Elas pegaram suas lamparinas e quando elas ouviram que o noivo estava vindo para elas saírem ao encontro, o azeite já havia acabado. E as prudentes falaram, ide aos que vendem e comprai azeite para vocês. Só que quando elas voltaram, já era tarde demais. E o que isso traz para nós, esse versículo? Que nós temos que ser como as 5 virgens prudentes, que nós temos que buscar mais ainda o Espírito Santo. Não, parece que quando você busca o Espírito Santo, não basta só aquilo, você quer se aprofundar. Você é como se fosse um mar, igual o Samuel falou outra vez para mim. Você está no mar, você entra, você está no rasinho. É assim como a presença do Espírito Santo. Você entra e conforme você vai experimentando, você quer cada vez mais fundo e mais fundo. E esse fundo ele não é infinito. E você quer cada vez mais daquilo, você quer estar cheio daquilo. Então o Espírito Santo está tocando no seu coração hoje, meu irmão, para você ir mais fundo na presença. O Espírito Santo quer usar a sua vida para fazer milagres, para falar sobre o Evangelho para essa nação. Nós, como filhos de Deus, nós temos um propósito, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas para isso nós precisamos ter fé, nós precisamos ter o Espírito Santo conosco, precisamos nos alimentar ainda mais do Espírito Santo. Ler a palavra. Não adianta você ser crente, louvar aqui todo sábado, domingo ou até mesmo na quarta-feira e não buscar. Não adianta chegar na igreja, sentar no banco, louvar, mas esse louvor sair frio, o louvor não sair como deveria sair. Quando você está frio espiritualmente, entra nessa igreja e começa a louvar, o seu louvor não flui. A presença de Deus não flui no seu coração. E o Espírito Santo não quer isso. Não. Ele quer que você busque, se alimente, até porque não só de pão, mas ele vive da palavra de Deus. Não basta a gente só comer. Eu comi no almoço e já estou cheio. Para isso só me basta. Mas a sua fé, você tem se alimentado da palavra? Você tem lido? Você tem buscado o Espírito Santo no secreto? Você tem orado?
veio o segundo porquinho. Fez a casa de madeira. Uma construção legal, talvez? Eu não diria isso. Mas quando o lobo chegou, assoprou e a casa caiu. Mas o terceiro porquinho fez a casa de quê? Pode fazer não. Fez a casa de tijolos. Exatamente. E o lobo soprou e não derrubou. E é assim que nós temos que construir a nossa fé. A gente não pode construir em cima da areia. Nós não podemos construir em cima de um prédio, por exemplo. Nós temos que ficar firme na rocha. Temos que construir a nossa casa na rocha. Ou seja, temos que firmar o pé na rocha. Temos que buscar o Espírito Santo. Ter constância em oração. Porque não adianta a gente falar que é crente, que vai no louvor. Eu estava aqui no louvor, eu louvo a Deus, cuido das crianças, sou obreiro na intercessão. Mas por dentro, essa pessoa está fria espiritualmente. O Espírito Santo fala: filho, filha, me busca, me busca. E quando você sente que o Espírito Santo quer mais, que você quer mais o Espírito Santo, seu coração começa a arder, começa a queimar em chamas. E eu já senti isso. Antes eu estava fria espiritualmente. Eu começo falando por mim. Eu estava muito fria espiritualmente nos anos atrás. Mas depois que eu tive constância na palavra, busquei, louvei, orei, li a Bíblia, eu não consigo mais olhar para isso aqui e falar: como que eu não li isso com tanta frequência? Tanto que dá para ver pela minha Bíblia que eu leio bastante pelas marcações. Tem um músculo aqui, dá para ler. Mas é isso que faz com que ficamos firmes na fé. É isso que faz nós termos constância. É isso que faz nós realizarmos os milagres da vida das pessoas. Amém. Não adianta nada eu estar vazio espiritualmente, colocar a mão na cabeça de alguém e falar: pronto, você está curado. Não é assim que funciona. Você tem que ter fé. Você tem que ter o Espírito Santo dentro de você. Ter o seu coração ardendo, queimando, pegando fogo. E esse fogo é um fogo que não se cessa. Ele não queima à toa. Ele queima porque o Espírito Santo dentro de você está falando: filho, filha, eu quero constância. Eu quero estar presente mais na sua vida. Amém. Ore, leia a Bíblia. Vai comigo, meu filho. Eu quero você, eu quero falar com você. Nós somos a geração escolhida por Deus. Amém. Nós que somos os escolhidos de Deus, nós temos que ter essa constância. Porque Deus não escolhe as capacidades, Ele capacita os escolhidos. Amém. E sabe o que significa a palavra escolhido? Escolhido significa ter propósito e missão. Você foi selecionado para ter uma missão, um propósito, que não é apenas um privilégio, mas a responsabilidade de cumprir a boa e agradável vontade de Deus. E também conviver um relacionamento de intimidade. Se você foi escolhido, não foi à toa. Se você está aqui hoje, é porque você tem que agradecer. Você tem que agradecer por você acordar. Você tem que agradecer porque você comeu hoje uma comida maravilhosa, inclusive. Porque você está aqui, porque você bebeu água. Já agradeceu pela água que você bebeu hoje? Você já agradeceu? Amém. Se agradeceu, agradeça. Muita gente passando sede, passando fome, querendo comer, outras pessoas querendo sair do coma, querendo acordar.
O Espírito Santo está tocando no seu coração hoje, falando: agradeça por tudo que você tem e por tudo que você também não tem. Agradeça. Se Deus fez, amém. Se Ele não fez, amém também. Não é para reclamar. Nós somos filhos de Deus, você precisa entender a dizer não. Deus falou não para o homem, para Moisés, que ele não ia entrar na terra prometida. Deus falou não. Não é só para pessoas da Bíblia que Deus falou não. Se Deus falou não, porque Deus falou não, não vou na igreja, vou ficar em casa, você tem raça. É sério mesmo que você vai ficar de pirraça porque você ouviu o não de Deus? O nosso Pai de amor, que te escolheu, que te abençoou, que deu graça na sua vida, e você vai reclamar que você escolheu, que você ouviu um não? Às vezes as nossas mães falam: mãe, posso fazer isso? Não. Posso fazer aquilo? Não. Ai, minha mãe é muito chata, minha mãe não sabe o que está falando. Com todo respeito às mães são as melhores pessoas do mundo depois de Deus. E eu garanto isso pela minha mãe, falando isso primeiro pela minha mãe, a Martinha. Minha mãe é maravilhosa, então, graças a Deus, por eu ter uma mãe tão incrível quanto a minha. E eu agradeço também muito pela vida do meu pai. Por mais que meu pai ele não seja cristão, eu digo cristão, mas ele não é evangélico. Ele segue o catolicismo, mas eu tenho fé que um dia que ele vai vir para cá e ele ainda vai se batizar. Amém. Glória a Deus. E eu amo muito meu pai. O meu pai é o meu melhor amigo. Os melhores amigos que você pode ter, primeiro é Deus e segundo seus pais. São os melhores amigos. Minha mãe me deu um conselho, mas eu não gostei. Mas é a sua mãe, você vai honrar, você vai respeitar, você vai amar. Porque se você ama Deus, você tem que amar seus pais também. Porque foram eles que te colocaram no mundo. Foram eles que Deus abençoou-os para que você estivesse aqui hoje. E que você foi escolhido. Entenda isso. Se você está aqui hoje, é porque Deus abençoou seus pais para que você seja escolhido antes da sua mãe te gerar no ventre. Deu para entender? Então não adianta a gente falar, reclamar. A gente tem que agradecer por a gente estar aqui, vivo, e por a gente estar com a presença de Deus nos nossos corações. Nós somos a geração eleita, nós somos a geração que foi escolhida por Deus para pregar o Evangelho a toda criatura. Se você estiver com a sua Bíblia, abre aí Deuteronômio 14:2. Glória a Deus. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Então eu vou ler aqui na minha versão, tá bom? Em Deuteronômio 14:2 diz assim: porque vocês são um povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor que nos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para que lhes serem o seu povo próprio. Ou seja, Deus, Ele nos escolheu. Tem uma outra versão aqui no meu celular que eu vou também ler para vocês. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para ser o seu tesouro pessoal. Olha que honra! Que honra você estar aqui hoje, buscando a presença, a palavra de Deus, e você se depara com esse versículo que fala que nós somos o tesouro do Senhor. Glória a Deus. Nós somos o bem mais precioso para Deus. E Deus, Ele é o seu bem mais precioso nessa vida? Não precisa responder. Porque se Ele não for, irmão, esquece. Vá buscar. Porque nós somos o tesouro de Deus. Se Ele não é o nosso primeiro tesouro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, você precisa ver o que é. Então, irmãos, busque a presença
Deus, nós temos uma missão, nós temos um propósito. Inclusive em Romanos 8:28, se eu não me engano, se puder abrir, pode abrir também. Todos acharam? Eu vou ler aqui então. Em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra que eu falei? Os escolhidos? O que é você ser escolhido? Você ser selecionado, ter uma missão e um propósito. Esse versículo já esclarece tudo. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então as coisas vão cooperar para o seu bem, de acordo com a vontade do nosso Pai. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está aqui pensando, nossa, não, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não sei o que eu faço. É porque Deus tem propósito para você, irmão. Para você saber qual é o seu propósito, busque a presença, busque o Espírito Santo, fale com Deus, faça devocional, leia a Bíblia, ore, louve todos os dias. Você tem louvado todos os dias na sua casa? Tem colocado uma playlist no Spotify, no YouTube, seja lá onde for, colocar um louvor para você cantar? Você tem feito isso na sua casa? Porque nós temos que louvar a Deus. O louvor não é para nós, não é apenas uma música, é uma adoração com notas musicais, é uma adoração que sai da sua garganta e muito do seu coração, queimando em chamas, que é entregue a Deus. E Deus, Ele vê, escuta e fala, nossa, que coisa maravilhosa, Ele está me adorando, Ele está louvando o meu nome. Glória a Deus. E é isso que te faz ser preenchido, é a constância, é a busca, é o orar, é o louvar, é interceder pelo seu irmão. Não é só interceder pelas pessoas da sua família, mas interceder para aqueles que não gostam de você por determinado motivo. Você tem que amar essas pessoas. Interceder pelos professores que te ensinam aquilo que você não sabe, obviamente. Aqueles que podem ser livres e prontos, você tem que orar por eles também. E orar por aquelas pessoas que estão desviadas do caminho de Deus, para que o Espírito Santo, o fogo consumidor, venha descer sobre eles, abrir os olhos espirituais e que eles sintam a verdadeira presença do Espírito Santo. Que eles possam sentir o que é o verdadeiro amor. Muitos jovens da nossa idade estão tendo filhos, estão com doenças sexualmente transmissíveis, estão bebendo, estão sofrendo com ansiedade, depressão, muita coisa estão sofrendo, usando drogas, fumando maconha, cheirando maconha. Mas a gente tem que orar para essas pessoas, para que o Espírito Santo, nós temos também que falar a palavra de Deus para elas, que quando nós falamos do amor incondicional que Deus tem, essas pessoas são tocadas espiritualmente, os olhos espirituais são abertos e o coração vem queimando. O Espírito Santo fala para essa pessoa, me busca que eu preencho o seu vazio. Não é o mundo, não são as coisas mundanas, músicas seculares, coisas obscenas que vão te preencher, mas sou eu que vou preencher. Amém. É o Espírito Santo que vai preencher. E você, como escolhido de Deus, tem a missão, o propósito de falar sobre o amor de Jesus para essas pessoas. Pregar para crente é fácil, quero ver pregar para o mundão, quero ver pregar na universidade, pregar na escola. Quem aqui prega na escola? Eu prego. A minha parte eu faço, como cristão, que segue a Bíblia. Eu falo do Espírito Santo
que a Cecília também fala, porque ela me contou outro dia. E é isso que a gente tem que fazer. Por mais que seja uma coisa simples, o simples pode tocar no coração de alguém. Amém. Eu estava conversando com a minha amiga na escola, no intervalo, sobre o amor de Deus. Que ela falou que é pro carnaval. Eu falei, fulana, eu vou te contar um negócio. Que eu já falei, eu alertei você, mas eu vou falar mais você. O carnaval, ele é uma abertura de portais para o mundo espiritual. E nessa abertura de portais, não são espíritos bons. O Espírito Santo de Deus é o Espírito maligno. Demônios estão querendo invadir a terra, invadir o seu coração, para que você se vicie em coisas mundanas e se afaste dos caminhos de Deus. Amém. E daí Verdade. ela falou, mas por quê? Por que eu não posso ir pro carnaval? E eu expliquei essa situação para ela, e daí ela começou a querer chorar, só que ela não queria chorar na frente dos outros, mas ela dava para ver no olho dela, estava enchendo de lágrimas, que ela queria chorar. E daí ela falou assim, Helena, foi só você falar de Espírito Santo, de Deus, estou toda arrepiada. Eu estou toda arrepiada, o meu corpo parece que está queimando, o meu coração está queimando. Amém. E naquele momento eu fiz uma oração para ela. Glória a Para que o Deus. Espírito Santo tocasse no coração dela. Amém. E ela não foi para o carnaval. Amém. Ela não foi para o carnaval. Glória a Deus. E eu dou graças a Deus por eu ainda conseguir pregar o evangelho na escola. Porque vai chegar um tempo que nem pregar na igreja a gente vai conseguir. O nosso tempo é curto. Então, nós temos que falar do amor de Jesus o mais cedo possível. Nós somos os escolhidos. Nós somos aqueles que têm propósito, que têm missões aqui nessa terra. Amém. Glória a Nós temos que Deus. falar do amor de Jesus para a geração. Para essa geração que está perdida no mundo, que está com problemas psicológicos, depressão, ansiedade, tudo. Orar e falar do amor dele é a melhor coisa que nós temos que fazer. Nós temos que ganhar almas para Cristo e não deixar que essas almas se percam no mundão. Amém. Eu poderia facilmente, uma pessoa, essa minha amiga, está no carnaval, eu não orar por ela, eu não interceder pela vida dela. Irmão, você é crente, você é cristão, você tem que orar, buscar, vigiar e interceder. Não é porque uma pessoa próxima sua no carnaval você fala, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não é só no carnaval que eu me referindo, não. Pode ser em baladas, em lugares em que a presença de Deus não está ali, mas sim a presença do mundo espiritual não é ali. Você tem que orar, você tem que interceder por elas. Porque a partir do momento que você intercede por elas, o Espírito Santo toca no coração delas. Amém. E abre os olhos espirituais. Amém. Então, como escolhido, você tem a missão para falar do amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amém, papai.